No caso dinâmica, eu vou falar depois. Ninguém, você fala o que você quiser. A gente vai, tu bota a mão assim, eu paro, aí tu joga pra cá e para aqui também. Então tá, bateu 13, tu vai. Hã? Não, vamos lá. Ó. Evangelho, dá liberdade, irmão. Tá de verdade. Aleluia. Cara, boa tarde, gente, de novo. Eu gosto dele. Obrigado. Obrigado. Isso que é isso? Tipo assim, o apóstolo Paulo começa o discurso, na verdade, ele continua um discurso que ele começou antes. No 28, do 28 ao 31, você vai ver o que ele trata a respeito da circuncisão e circuncisão, que a Denise falou semana passada. Fala também que não é pelas obras da lei, mas sim pela fé. Então ele dá continuidade a esse discurso que ele já comentou anteriormente, no capítulo 3. E ele fala da figura de Abraão. A figura de Abraão, para o judeu, é alguém de alta proeminência. Nós vemos em Gênesis 15, 4 e 5, Deus que promete que a descendência de Abraão seria do mesmo número que as estrelas do céu, e no versículo 5, já está aberto aqui, eu estava com preguiça. No 15 e 5, então levou para fora e disse, Gênesis 15, 5, levou para fora e disse, agora olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, isso Deus dizendo para Abraão, né? Assim será a sua descendência. No 6 diz, e creu ele no Senhor, imputando-lhe isso como justiça. Então, o apóstolo Paulo, ele pega a figura de Abraão, por ele ser o pai dos judeus, seria aquele de quem viria a descendência dos judeus, por outro motivo, para mostrar que não é algo novo. Tinha-se esse pensamento de que Jesus estaria fundando uma nova doutrina, mas de forma alguma, Jesus só veio para revelar quem de fato o Pai é. Jesus não ensinou nada de novo. Jesus aplicava a lei diariamente. O apóstolo Paulo usa a figura de Abraão justamente para mostrar que não é nada de novo, não é novidade. Que nem o Evangelho, que não é novidade para a gente, mas ainda assim a gente se maravilha com essa notícia. Também, isso aí eu peguei no comentário de João Calvino, um judeu ele jamais atribuiria maior glória para si do que para Abraão. Do tipo, vamos supor, se Abraão fizesse uma obra, o judeu fizesse a mesma obra, ainda assim ele ia atribuir maior glória a Abraão. E o apóstolo Paulo pega esse ponto de referência, Abraão, para mostrar que se Abraão, que é Abraão, foi justificado pela fé, quem dirá nós? Quem dirá o restante dos judeus? Esse é um dos motivos. E nós vemos também em João 8, do 33 ao 39, que um debate entre judeus e fariseus, os fariseus tentando pegar Jesus, né? Os fariseus estavam debatendo com Jesus meio que se garantindo em Abraão. Tipo assim, tamanha a importância que Abraão tinha e tem no judaísmo. E o apóstolo Paulo pega justamente esse ponto de referência para explicar a respeito da salvação que seria pela fé. Depois ele diz, nosso pai segundo a carne. Esse segundo a carne porque de fato eles eram descendência mesmo de Abraão, os judeus, ao ponto de ter o DNA de Abraão. Imagina que glorioso você ter algo do qual Abraão também teve. No caso, não tinha conhecimento de DNA, mas ele sabia que veio da linhagem, porque os judeus têm esse lance. No livro de Crônicas é descendência pura, assim, entre aspas. Também em Gênesis também tem muita descendência. Eu falo porque Crônicas que é complicado. É complicado, direto. Não é números que é complicado, não? Também. Os números começam assim, tu fica... Pesado. É só descendência. Vontade de pular, né? Não pode. Mas eu já tive. Interessante. Pulou? Pulei. Eu li uma vez, no versículo 2, ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Porque é o seguinte, por que ele faz esse tipo de frase? Que é para demonstrar de forma lógica para o judeu que não tem como se gloriar diante de Deus. Ele fala assim, se foi diante das obras, ele tem do que se gloriar, mas não tem como se gloriar diante de Deus. Ele constrói esse raciocínio lógico na cabeça dos judeus. E no 3, que ele diz, pois que diz a Escritura,
creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado. É o seguinte, eu achei bastante curioso e um carinho, assim, muito forte de Paulo, se perguntar o que diz as Escrituras. Para resolver esse problema da justificação, ele consultou a própria Bíblia, o manual de Deus, sabe? O livro pelo qual Deus se revela. Ele consultou e ele chegou a essa conclusão, de que foi pela fé em Deus. Que no caso, fé por fé, até ateu tem fé. E fé, no caso, ímpio fala de fé, a gente vê em programa, um bocado de gente fala de fé. Mas o fato é, em que a sua fé é alicerçada. Esse que é o total diferencial. E no caso, a fé seria o meio pelo qual a gente alcança essa promessa dada por Deus, que seria a salvação, o ser justificado por Deus. Falando de fé aqui, eu acho importante ressaltar essa fala do Igor. A última fala dele foi muito importante. Eu queria fazer uma analogia que fiz com algumas pessoas também esses dias. Uma analogia que eu acho que não é difícil de entender. Pense comigo em termos de fé. Duas pessoas sobem um avião. Elas estão subindo aquela escadinha para chegar até o avião. Elas nunca andaram de avião, tá? Então, uma diz assim, alguém pergunta, você está com medo? Ela fala, eu estou com muito medo. Eu tenho um pouquinho assim de fé de que eu vou conseguir. Mas eu estou com muito medo, eu estou com um pouquinho assim de fé, sabe? Mas eu estou com muito medo do avião cair. Aí a segunda pessoa que está do lado dela, que vai sentar do lado dela também, ela sobe toda confiante. E não, cara, eu acho que esse avião, ele é super moderno, eu andei lendo sobre ele tem ele tem vários aparelhos novos, não sei o quê, e a tripulação super experiente e tal, eu acho que eu não preciso me preocupar não, eu tô com muita fé de que vai funcionar. Aí os dois sobem. Lá dentro, um tá agarrando a cadeira que nem gato, né? Pra não jogar na água. Assim, uma turbulência. E o outro tá, pô, não, que isso aí, pelo amor de Deus. Aí chega no seu destino, o avião desce no seu destino, tá tudo certo pra todo mundo, certo? Só que, o que fez com que o avião chegasse no seu destino? A pouca fé ou a muita fé? Nenhuma das duas. Não é a fé que vai fazer o avião chegar no destino. Porque o que faz a diferença não é a sua fé ou a quantidade dela, mas o objeto da sua fé. Portanto, se você aponta a sua fé para aquilo que de fato é verdadeiro, Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas você vai dizer a esse monte, passa daqui para colar. Porque não é o tamanho da fé, mas o objeto da fé. Portanto, ter fé em qualquer coisa não leva a nada. Mas ter uma pequena fé em Jesus Cristo certamente te justificará. Nosso problema, às vezes, é entender que não é o tamanho da fé. Inclusive, o que vai mudar nessa trajetória é que o avião vai chegar. Só que você pode glorificar a Deus tendo mais fé, porque as pessoas vão ver esse testemunho e elas vão poder nitidamente identificar de que você tem fé em Deus. O seu avião não vai deixar de chegar porque você tem uma fé pequena. Só que pessoas deixarão de ser edificadas porque a sua fé pequena pode traduzir um medo inconsistente em alguém que é completamente seguro, Jesus Cristo. Portanto, nós estamos falando aqui não em ter muita fé ou pouca fé, mas de fato no objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. Entendeu? Amém? Acho que é uma analogia que dá para entender, não é isso? E isso acho que é muito claro também quando a gente pensa, por exemplo, num prédio. Se você pensar num prédio de 9 andares, tá? O síndico mora no térreo. É terraço ou térreo que fala? É o térreo que fala? Fala térreo? Não, é terraço. O térreo é o primeiro. O síndico mora no último, lá no terraço, e ele tem um vizinho que é por exemplo, o último é o 10º. E esse camarada que mora embaixo, vamos pensar num daqueles que tem um apartamento por andar. O que mora assim, embaixo, ele tem o síndico do lado, certo? E o que mora lá no primeiro, tem o síndico mais distante. Mas o síndico, ele trabalha em prol de todo o prédio. Então eu penso que em termos de muita fé ou pouca fé, a nossa sensação de quando nós temos muita fé é de estar mais perto de Deus. Mas não significa que o síndico vai trabalhar mais por mim. E nem diferente. Portanto, quando nós vemos a fé de alguém, nós podemos ver Deus mais claramente ou ver Deus mais timidamente. Mas não que Deus agirá de outra forma. Porque Deus trabalha com fé. Mesmo de... Amém? Amém. Amém. Quer falar alguma coisa aí? No caso, no 4 diz, aquele que trabalha não lhe é imputado segundo a graça, mas segundo a dívida.
Aí eu imaginei como se fosse algum trabalhador. Ou então quando você põe, sei lá, um carro, sei lá, no mecânico. O cara tá trabalhando no carro, certo? E você, no caso, você tem que pagar. Você tem uma dívida com o cara do mecânico. No caso, que nem você trabalha, o trabalhador. Quem trabalha, André, trabalha, ele recebe o salário dele. Porque isso é justo, é segundo a dívida, não segundo a dádiva de Deus, o dom gratuito. E no 5 diz que lhe é imputado aquele que não trabalha, mas crê. Só o fato da pessoa crer que nada do que ela faz vai acrescentar em nada para a salvação dela, isso lhe é imputado como justiça. Ou seja, é algo que Deus concede, não é algo que ela consegue. Lhe é imputado como justiça. E justo, esse termo justo, cumpridor das exigências da aliança com Deus. É alguém que cumpriu todas as exigências da aliança com Deus. Eu peguei isso na Genebra. Foi na referência. Então, o que isso quer dizer a nível geral? Abraão foi chamado por Deus. Como nós sabemos, aqueles que já ouviram falar da história de Abraão sabem que Abraão ele recebeu de Deus uma ordem, um convite, ele recebeu de Deus a revelação de que ele deveria seguir a esse Deus e de que esse Deus o faria pai de uma inumerável quantidade de pessoas. Beleza, até a gente entendeu. Mas o que Abraão fez? Me diz uma coisa, Isaac, ele veio antes ou depois de Isaac ser oferecido? Deus não deu Isaac antes. Aquilo que Deus pediu foi só depois que ele cumpre a promessa. Significa que Deus oferta de si mesmo e o seu próprio cumprimento e depois nos coloca direções quando o nosso coração já é dele. O coração de Abraão só suportou entregar Isaac porque o coração já estava em Deus. Entendeu? Deus não pediu nada a Abraão que Abraão não pudesse dar, porque o Deus já morava no Abraão. Então ele já era capaz de responder a uma ordem que poderíamos chamar de religião. Porque Isaac não foi morto. Então significava que aquilo era uma prova mais para Abraão conhecer Deus do que para Deus saber quem Deus era. Então o fato é que quando Deus pede Isaac já está lá, Isaac já está convivendo com Abraão, Deus já cumpriu, a estéreo deu uma luz. Né? E eu fico pensando também, quando a gente estava falando sobre tipo, né, que Sara representa um tipo de Maria, porque era impossível para Maria conceber Jesus. E Sara também. Ela não poderia conceber Isaac. Então Jesus Isaac é um tipo de Cristo de várias formas. A oferta, ele sendo ofertado, ele nascendo, ele vindo de um pai inicial. Todos esses tipos deveriam nos fazer perceber que Deus não está tratando com Abraão religião. Ele está tratando evangelho. Ele está tratando com Abraão algo que de fato vai fazer sentido lá em Jesus com uma claridade absurda. Absurda. O verso 4 e 5 que o Igor trabalhou, ele vai falar disso aí, né? Que o Igor explicou. A gente tem um trabalho, a gente trabalhou, a gente recebe. Só que no Evangelho não há trabalho que possa... Tá chegando minha voz aí? Não há trabalho que possa justificar o que Deus nos dá. Não tem nada que eu faça assim, ó. Eu dediquei a minha vida inteira, eu fundei não sei o que, eu converti não sei o que. Tu entrega para Deus e vai falar, não dava para pagar. Não dava para pagar. O que você fez não paga. Então no Evangelho nós trabalhamos com pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. Somos nós. Então quando Abraão foi convidado por Deus a dar essa direção para a vida de Abraão, nossa, Deus não necessariamente não deu ordem nenhuma para Abraão. Ele só falou assim, me segue, caminha comigo. Ele não falou assim, faz isso, faz aquilo. Não, caminha comigo. Só vem caminhando comigo. Que eu vou me revelar para você. Ele vai se revelando para Abraão. Em dado momento, ele pede Isaac. Isaac é um modo com o qual Deus vai mostrar para Abraão que ele não quer nada de Abraão. Ah, mas como assim? Quando você pensa em dar Isaac, você pensa que Abraão está dando alguma coisa, certo? E aí Deus, para esfregar o evangelho na cara de todo mundo, ele fala assim, agora eu vou te mostrar que eu não preciso de Isaac. Não quero Isaac. É por graça, Abraão. É por graça. Não vai ser pago. Isaac não é aceito como oferta. Isaac não é aceito como oferta, porque se Isaac fosse aceito como oferta, Isaac seria algo que Abraão daria. Embora a gente saiba que tudo é de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus pede o filho, aí Deus mata o filho. Não, meu irmão, Jim Elliot vai falar o seguinte, não é tolo aquele que dá tudo aquilo que não tem, que de fato não tem, para ganhar aquilo que jamais pode perder.
não temos isso, não temos isso, não temos casa, não temos esposas, não temos filhos, não temos. Essas coisas não são nossas. Mas não é tolo aquele que dá o que não tem para ganhar aquilo que jamais pode perder. Então tudo que a gente acha que tem, a gente não tem. Mas é muito inteligente da nossa parte dar todas essas coisas, porque então ganharemos aquilo que jamais podemos perder. Jesus fala, dê tudo e me siga. Mas dê o quê? Dê o quê? Dê o quê meu? Você não tem nada. É por graça. Essa graça revelada aqui, né, vai chegar ao verso 6, observe. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Versos 7 e 8 dizem, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse justo é Jesus Cristo. Só Ele é esse bem-aventurado. Então os méritos de Jesus Cristo, quando recaem sobre os santos, sobre cada um de nós, esses são méritos são absurdamente puros e perfeitos. Então quando Jesus Cristo nos atribui esses méritos, nós podemos ser esses bem-aventurados aqui, esses perdoados aqui. E contra aqueles que são, não há lei. Que isso? Podemos fazer o que quiser? Não. Não há lei que nos faça deixar de ser filhos de Deus. Não há nada que eu possa fazer para empurrar esse negócio para um canto. Portanto, a mente de um filho deveria ser uma mente extremamente grata, como a do filho pródigo, que volta e não consegue se ver como filho, mas como devedor a ponto de ser escravo. Eu não vou voltar para ser escravo daquele homem, porque aquele homem é muito bom. Aquele meu pai é tão bom que até ser escravo dele é melhor do que viver como eu vivo, sozinho, no meu próprio egoísmo, gastando meu próprio dinheiro, ou vivendo nessa miséria que eu estou vivendo agora. Então, assim, tanto no momento de miséria, quanto no momento de tudo, o filho pródigo nunca percebeu nada, a não ser quando se percebeu escravo, se percebeu servo. Então, a nossa condição é uma condição de servo, de escravo, mas de filho. Isso é estranho? De certa forma A gente não se vê escravo dos nossos pais. A grande verdade é que alguns são oprimidos. Mas a gente não se vê escravo dos nossos pais. Em nenhum momento. Até a gente pensa assim, cara, meu pai me explora, minha mãe não mole não. Minha mãe, meu Deus tem que salvar minha mãe. Mas, no fim das contas, a gente não se vê escravo como um cara que era escravo no século XIX. A gente não se vê assim. Beleza, a gente não se vê assim. Salvo alguma coisa super absurda aí que possa ter havido. Mas nós não nos vemos assim. Só que o cara que é ligado a Deus, a Jesus Cristo, ele se vê totalmente escravo. Fala, não tem como pagar esse cara nunca. A dívida é eterna. Então eu vou servir ele. É o que me resta. Eu vou servir ele. Mas você não fica triste porque você sabe que sem ser escravo dele, você é escravo de todas as formas. Mas de um senhor vil e maldoso que é o pecado. Sempre ressalto para as pessoas que Jesus não veio nos livrar diretamente ou objetivamente e primeiramente do diabo, assim da morte. Paulo fala, onde está a morte, o seu aguilhão. Não fala assim, onde está o diabo, safado. Não, ele não tem essas coisas que a gente fica falando em igreja, por exemplo, o diabo vai perder, nem aí pro diabo. No sentido mais último da questão, né? Nós fomos libertos da morte. E quando libertos da morte, a gente só tem que servir aquele que é o Senhor da vida. E isso é muito claro no Evangelho de Paulo. A justificação é sem mérito, a justificação é gratuita, ela é explicitamente declarada em Abraão. Nós podemos ver que Abraão, sem lei, creu em Deus, e essa fé de Abraão num Deus sem lei foi-lhe imputado como justiça. E é por isso que Paulo vai falar aqui sobre esses aspectos da bem-aventurança do justo. Segue aí, meu irmão. A respeito dessa bem-aventurança, é o seguinte, quando a gente fala assim, nossos pecados, no caso, não está conosco, no sentido de que não nos vai ser imputado. Não é porque Deus simplesmente deixou pra lá. Tipo assim, a gente cometeu o pecado, a gente vai chegar diante de Deus e Deus, tipo assim, deixou pra lá. Não é isso. É como se fosse o seguinte, suponhamos que tá eu e Macena aqui, na sala. Aí entra um cara e mata uma Macena. Aí eu pego esse cara e levo ele pro tribunal. Não faço nada com ele, levo ele pro tribunal, pro juiz julgar. Aí o juiz fala assim, cara, ele é vítima da sociedade, deixa ele pra lá, deixa isso pra lá. Cara, esse juiz vai ser o pior juiz da face da terra. Porque o Macena foi morto à toa. E o próprio assassino, no caso, não pagou pela pena dele. E com Deus é um justo juiz, então Deus jamais vai deixar nossos pecados pra lá, de forma que, beleza, deixa isso pra lá. Não, o que aconteceu? Os nossos pecados
foram tomados. Os pecados, que nem nos judeus, os pecados do povo era pré-figurado, com ele colocando a mão sobre o cordeiro e sacrificando o cordeiro. Cristo tipificou esse pecado, ele foi chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o fato de podermos sermos declarados justos não é porque Deus deixou para lá o nosso pecado, é porque Cristo levou sobre si e levou definitivamente os nossos pecados anteriormente cometidos e os que vão ser cometidos também, de forma que podemos ser declarados justos por conta dessa atitude do Filho, de absorver em si os nossos próprios pecados e ser morto por eles.